श्री सिद्धांत सरस्वती विजयते गौरी गोष्ठीपति वंदे गुरुपद्वंद्वं भक्तबिंदसमन्वितं श्री चैतन्य प्रभुं वंदे नित्यानंद सहोदितं श्री नंदनंदनं वंदे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयितगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुन् ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यं भीत्तात्युहं पुनतपाल्भवद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरुणारविन्दम् यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरिजित किमपि गववधू स्वदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिकामयि कदा कृपां करोषि। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकावदातो संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वाम्बरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषी त्ववामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भजवीशनाथं। वागीसजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदये संवित् त्वं नृसिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम
Hare. Kaivalla narakayate tidasa pura akasa puspayate Durdantendriyo kala sarpa patalipatkhata dangstayate Vidhim mahendadishya kitayate Vishwam purna sukhayate Yat karuna kataksha vaibhavatam Tam gaurameva stumuho Kaivalla narakayate tidasa pura akasa puspayate Duddantendriyo kala sarpa patali pratkhata dangstayate Vidhim mahendadishya kitayate Vishwam purna sukhayate Yat karuna kataksha vaibhavatam Tam gaurameva stamaha. Gaudiya Goshtipati, Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, Paramahamsa Jagadguru disse que para realizar a unicidade, a exclusividade da personalidade de Chaitanya Mahaprabhu, você tem que deixar para trás todo tipo de asatsanga. Caso contrário, você não pode realizar o avatar adorado, pois não é algo fácil. Só se torna fácil por conta da presença de Prabhupada Bhaktisiddhanta e de Bhaktivinoda Thakur. Então, Gaudiya Goshtipati, Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, o Paramahamsa Jagadguru disse, realizar a unicidade, a exclusividade, a importância de Gauranga Mahaprabhu, do avatar dourado, você tem que deixar qualquer tipo de associação imperfeita, associação material. Se você não deixá-las, qualquer tipo de associação imperfeita, de asatsanga, se você quiser fazer um pouco de compromisso, ok, esse aqui pode ficar aqui na minha vida. Então, você não vai conseguir realizar. Gauranga Mahaprabhu. Quem Gauranga Mahaprabhu é? A satsanga é um critério muito importante. Essa é a fórmula mais vital. Não pense que seja algo como um jogo, como um brinquedo. A satsanga tyage vaishnavachar. Isso é uma coisa, qualquer coisa, até em Bengali. Não é tão fácil alcançar este nível. Deixar a associação imperfeita que caracteriza o comportamento de um verdadeiro Vaishnava. Se você pensar analiticamente, se o Guru e o Vaishnava falam de maneira extremamente analítica, você pode... Tudo é a satsanga, isso é a satsanga, aquilo é a satsanga, você está cercado por a satsanga, não tem um espaço. Como você vai sair daí? Mas mesmo assim a gente precisa sair, a gente tem que ter fé. Nós não somos sem fé, sem esperança, porque Bhaktivinoda Thakur existe, Prabhupada Bhaktisiddhanta existe, nosso Guru Varga existe, então nós não somos desesperados, sem esperança. Nós estamos todos cercados de asatsanga. Nossa maneira de pensar, de comer, de se vestir, de aparecer, de dormir, a cada fração de segundo nós somos cercados de asatsanga. Mas você tem que decidir. Eu vou ter que deixar essa asatsanga, essa associação imperfeita, essas relações, pensamentos, conexões imperfeitas. E aí, Shuddha Guru Vaishnava podem lhe dar poder espiritual. Se você não tiver hipocrisia, desejos escondidos, se você não quiser manipular esse conhecimento. Então, recentemente, 3 ou 4 dias atrás, 4, 5, antes do voto começar, eu levei um brahmachari até Paramatala. Eu falei, ora para Mataji, ore para Mataji. Eu vou ficar de pé. Eu vou ficar sentado aqui. Eu também posso rezar, que Mataji possa me deixar de Maya, Yoga Maya possa me deixar, me tirar da ilusão. Se você não tiver duplicidade, em 3 dias, eu garanti para esse brahmachari, se sua oração for perfeita, em 3 dias, você vai encontrar um milagre. Eu desafiei ele, eu prometi para ele, em 3 dias, não mais de 3 dias. Você vai ver que toda a sua concepção, que tudo ao seu redor vai mudar. Mas se você não for
dúplice se você não tiver interesses materiais escondidos. Se a sua oração foi perfeita para Yogamaya, nós temos o direito de ir até Yogamaya, orar para Yogamaya, não para Mahamaya. Katyayani Devi não é Mahamaya, é Yogamaya. As gopis oram para ela. Isso está em um verso do Bhagavatam. Todas as gopis de 4 ou 5 anos, elas oram para Katyayani, que é Yogamaya. Nos abençoe, Devi, para que a gente possa receber Krishna na nossa vida. Então, sob a sua guia, se você também orar para Yogamaya, então, com certeza, Mahamaya não irá nos disturbar. O grande problema é Mahamaya nos perturbando. Bhagavan Shri Krishna fala com Uddhava: Mahamaya não deixa vocês em paz. Até o último minuto, Mahamaya vai lhe desafiar para que você não consiga ir até o Senhor Supremo. Mahamaya vai lhe desafiar. E Bhagavan Shri Krishna diz: aqueles que tomaram sannyasi brahmachari, para eles é uma grande chance. Quando eles tomam sannyasi ou brahmachari, então todos os semideuses eles ficam muito ansiosos. Aqueles que tomaram sannyasi, eles vão nos evitar, eles vão querer ir até o Senhor Supremo, nós não podemos permitir. Porque Indra e Varuna, eles não receberam o Senhor Supremo. Eles são semideuses, sim, mas eles não receberam os pés de lótus de Krishna. Então, eles podem achar que nós estamos transgredindo a autoridade deles. Então, eles não permitem e mandam diferentes tipos de ilusões para nos frear, diferentes tipos de energias ilusórias. E você fica hipnotizado. O que é isso? Para te fazer você de tolo. É um grande desafio. Aqueles que fazem Krishna Bhajana, para eles é um grande desafio esse obstáculo representado pelos semideuses. Então é fácil dizer que o Vaishnava é caracterizado por deixar a satsanga, mas na prática deixar todo tipo de satsanga, de relação imperfeita, é muito difícil. Mahamaya, os semideuses que vão tentar ir contra nós. Mas em último grau, quando eles puderem descobrir que um determinado devoto tomou sannyasi, que ele tem uma fé tremenda no Guru e nos Vaishnavas, tremenda fé no Guru e nos Vaishnavas, um amor tremendo pelo Guru e pelos Vaishnavas. Então todos esses semideuses, ou Mahamaya, nunca mais poderão disturbar você. Quando eles descobrem que a sua fé no Guru e nos Vaishnavas é tremenda, é inquebrável, então os semideuses e Mahamaya não podem mais criar obstáculos. Eles vão lhe dar um passaporte. Eles vão te dar um visto para você chegar até o Senhor Supremo. Mas não antes desse ponto. Então, a mesma coisa que Bhaktivinoda Thakur quis escrever no Kirtana. Shri Krishna vimukhe dori karao samsar, Shri Krishna sanmukh khojar bhagyo kame har, tare mukti diya karo ashoka abhay, niskapat hoy matam. Is Bengali Kirtan. Um Kirtan em Bengali. Eu vou citar somente um pedaço, um trecho. Bhaktivinoda Thakur ora para Yogamaya. Você é adorada por todos os Vaishnavas, ele disse. Até o próprio Krishna manifesta a Rasa Lila pela tua misericórdia. Yogamaya Upashritam. Krishna vai fazer a Rasa Lila, mas Yogamaya é Upashritam. Ele realiza a Rasa Lila pela ajuda de Yogamaya. Sim, Yogamaya é a energia de Krishna, não é diferente de Krishna, mas pela misericórdia dessa energia de Krishna que é Yogamaya, todos os arranjos são feitos. E assim Krishna começa a fazer a Rasa Lila.
Então Bhaktivinoda Thakur ora aos pés de lótus de Yogamaya. Você, por favor, me abençoe com a tua misericórdia e levante a cortina da ilusão. Eu não posso ver o Senhor Supremo. Porque mundos infinitos vêm do seu ventre. É verdade? Mahamaya e Yogamaya. Mahamaya está lá. Porque Yogamaya existe, Mahamaya existe. Se Yogamaya não existisse, Mahamaya não existiria. A sombra de Yogamaya é Mahamaya. Isso está escrito no Brahma Samhita. Então todos os mundos materiais vêm de Shakti, de energias do Senhor. A transformação das energias. Hoje de manhã nós falamos sobre a transformação das energias. Shakti e Shaktiman existem. Então, segundo o Vedanta Sutra, Shakti e Shaktiman, a energia e o controlador da energia não é diferente do outro. Você é um homem, a sua energia está dentro de você. Shakti e Shaktiman. Mas o Senhor Supremo, Shri Krishna, a sua Shakti é separada dele, ela pode se manifestar diante dele. No Vedanta Sutra está escrito Shakti, Shakti Matur Aved. Aquele que é o controlador da energia, ele tem a energia, ela é dele. Eles são não diferentes um do outro. Então, dessa maneira, tudo a manifestação cósmica é a transformação da energia de Bhagavan Shri Krishna, mas não de Yogamaya, neste mundo material, de Mahamaya. Yogamaya controla o universo transcendental e Mahamaya controla o universo material. Então Bhaktivinoda Thakur ora: por favor, tente abrir as cortinas, que eu possa ver o Senhor Supremo. Eu não consigo enxergá-lo. Existe a cortina de Maya. Eu ouvi tudo sobre as suas glorificações no Agam, os Vedas, em todos os lugares. Aqueles que são contrários a Krishna, você os trata, você os cura. Aqueles que são adversos a Krishna, você os pune. Porque isso aqui é como uma prisão. O mundo material não é nada mais do que uma prisão. Nós somos já colocados numa prisão, já estamos presos. Mas os Vaishnavas não estão presos. Os Vaishnavas não. Eu posso dar algum exemplo para explicar isso. Aqueles que são adversos a Krishna, você arranja um samsara material para eles. E eles ficam hipnotizados e se ocupam com o mundo material. Então, por sorte, pela misericórdia do Guru dos Vaishnavas, aqueles que estão tentando se voltar na tua direção, Senhor Supremo, na direção de Bhagavan. Então, os abençoe para que eles possam se libertar da ilusão e alcançar os pés de lótus do Senhor Supremo. Então, na verdade, Bhaktivinoda Thakur escreveu uma explicação para este verso. Alguém perguntou para ele: qual é a explicação de Maya? Nós gostaríamos de saber em uma ou duas linhas. Qual é a explicação de Maya? O que você quer dizer com Maya? Bhaktivinoda Thakur dá uma resposta. Então tente realizar esta resposta. Veja,
Essa resposta é típica. E ele diz que Swarupa Shakti e Bhagavan, que é a forma transcendental do Senhor Supremo, é a única energia original. Swarupa Shakti, a Shakti da forma do Senhor Supremo, é a energia original. À exceção disso, existem outras energias, nós podemos sentir ao redor de tudo, de todos. Outras energias também existem. Mas, na verdade, essa Swarupa Shakti arranja tudo. Ela é Bhakti, tudo que existe no mundo transcendental. Bhaktivinoda Thakur explica que Swarupa Shakti é a Shakti original, é a energia original do Senhor. Mas, à exceção de Swarupa Shakti, pode parecer que existam outras energias. Parece. Mas essa Swarupa Shakti é a energia original. Nenhuma outra energia existe sem esta original. Swarupa Shakti é a energia original do Senhor Supremo. Ela é a sua potência interna. E, além dela, nós podemos imaginar, existem outras energias acontecendo. Mas tenha certeza que sem Swarupa Shakti, sem a forma original do Senhor Supremo, nenhuma outra energia se manifestaria. Aquela é a Shakti original. O significado deste verso é que se existe a forma original do Senhor Supremo, então a sombra desta forma é Maya Shakti, é a energia ilusória. O que significa que Swarupa Shakti é como quando alguém está diante de uma fonte luminosa e alguém pode ver uma sombra atrás de você, porque o seu corpo está lá. Mas, se o seu corpo não estiver lá, então não há possibilidades. Se o seu corpo não estiver lá, como é que você imagina que a luz batendo nele vai criar uma sombra, se ele não está naquele lugar? Então, este mundo material é um reflexo pervertido do mundo transcendental. Então, o que queremos dizer com isso? Que o mundo material, eles podem provar que existe uma realidade eterna. O mundo material pode provar que existe uma outra realidade eterna. Porque se este mundo é a sombra de algo, se aqui tudo é imperfeito, é porque existe uma fonte perfeita de energia, de realidade. Então nós começamos com este Siddhanta Vichar, dizendo que a Satsanga Tyage Vaishnavachar, que o que determina o comportamento do Vaishnava é quando ele deixa a associação negativa e imperfeita. Mahaprabhu, o tempo todo, em todo o seu passatempo, desde o começo, desde que ele nasceu, os passatempos dele todos apontam para este ponto. Não existe um único passatempo que não demonstre esta concepção. Que a cada momento, a cada vez, Mahaprabhu queria provar que você deve evitar a satsanga. Esse é o ponto central. Então, o mundo é como uma semente, mas se você abrir essa semente, como uma figueira da Bengala, ou uma árvore de pipal, quando o pássaro come aquela semente, a fruta, ele come aquela semente, e aí ele vai excretar, e aí aquela semente vai receber chuva, e ar e sol, aí ela vai brotar, muito pequenininha. A semente da figueira é minúscula, mas dentro daquela semente, muito pequenininha, eu sei, dentro dela, existem inúmeras possibilidades de você chegar àquela árvore gigantesca. Depois de 5.000 anos, 2.000 anos, aquela árvore pode chegar numa dimensão tão gigantesca, ela vai se expandindo para todos os lados. 5.000 anos atrás ela nasceu. Se você puder ir para o Calcata, no Puranika, no jardim botânico, chama Jardim Purânico. E se você for ler
em Naimisharanya, na floresta de Naimisharanya, onde ocorreu uma das sessões do Bhagavatam. Então, o Bhagavatam acontece em 3 lugares diferentes, ele é narrado em 3 lugares diferentes, segundo o próprio texto. Então, você acha que existem árvores que nunca morrerão, por alguma razão secreta, que não pode ser pronunciada agora. Então, todas as árvores, elas recebem esse poder para viver para sempre. Por conta, acho que de um néctar que é bebido ali na frente, não sei. Então, por conta dessa semente, cada semente minúscula da figueira pode dar espaço, pode dar vazão a uma gigantesca árvore. Se você for para o Jardim Botânico de Shiripur, você não entende onde que é a origem de uma certa árvore. Então, talvez essa seja, não talvez lá. E tem árvores que têm centenas de troncos, quilômetros, que se estendem por quilômetros. Então, dentro da semente existe a possibilidade de uma gigantesca árvore, de uma figueira. E dentro da semente, do Siddhanta, dentro dessa frase, desse mantra, todos os tesouros estão escondidos ali dentro. Os tesouros do bhajana. Se eu continuar explicando, você não acreditaria, você diria, como é possível? Então, a satsanga significa o comportamento perfeito. Eu estou resumindo. O comportamento significa que todas as minhas atividades devem satisfazer o Senhor Supremo. E a satisfação perfeita é aquela que eu posso dar para o Senhor Supremo. Isso dá valor ao meu comportamento. No Shastra, ontem eu disse, comentando o Shastra, alguém pode dar aulas, ele não consegue receber nenhuma resposta para a sua pregação, porque o seu Harikata é falso. O que está escrito no Shastra? O que diz este verso? Alguém pode só dar aulas. Mas quando ele dá conselho para os outros, ele não aplica aqueles conselhos na própria vida. Entende? Existem pessoas que podem dar aulas, mas que não aplicam os conselhos que eu estou dando para você. Se eu dou um conselho para você e eu não aplico ele na minha vida, então meu conselho é falso. Não tem poder nenhum. Então você acompanha o que eu estou dizendo? Então isso diz esta citação. E um conselho que eu não tenha testado serve a destruir o mundo. Está escrito assim. Uma coisa que eu não testei na minha vida, eu não posso ensinar. Torna-se algo inútil. Então eu gostaria de explicar o nome de Parikshit Maharaj. Você conhece o significado do nome de Parikshit? Qual é o significado de Parikshit? Parikshit é uma palavra que existe tanto em sânscrito quanto em bengali. Parikshit significa testado e aprovado. Se você tiver um laboratório, você testa e aprova. Isso foi testado e aprovado. Então, Parikshit Maharaj é exatamente assim. A vida dele já foi testada e aprovada. Ele já foi... Por isso que o nome dele é Parikshita, que em bengali também existe uma palavra que quer dizer já testado e aprovado. O nome dele tem esse significado. Que ele é aquele que pede para que Shukadeva Goswami narre o Bhagavatam para ele. Então, Krishna, na forma do Avatar Adorado, quer que nós sejamos testados e aprovados. Ele nos dá oportunidades para que nós sejamos testados e aprovados. Ele vai observar nosso comportamento. Ele pode ver que nós somos testados e somos
que resultamos como aprovados. Mas isso é raro. Na época da sua manifestação, ele me manifestou uma misericórdia especial. Como em algumas lojas você às vezes consegue ter um desconto muito grande nos produtos. 50% de desconto. São casos raros que nós encontramos esses preços. Um homem comum que não saiba nada, Mahaprabhu dava para ele misericórdia. Até aos pássaros e os animais, Mahaprabhu dava prema para cada um. Eu posso discutir que Mahaprabhu, no caminho de Jagannatha Puri, ele distribui prema para incontáveis pessoas. Incontáveis. Todos os homens comuns recebiam premas. Eles olhavam para ele de maneira múltipla, ele distribuía essa prema, esse amor por Krishna. Imagine que tinha alguém que estivesse ali cultivando. Naquela época não tinha trator nem nada. Era tudo feito com a mão. O arado era manual. Mahaprabhu pergunta, de que maneira eu posso ir para Jagannatha Puri? De que jeito? Daqui ou dali? E que ele me olhava para Mahaprabhu e depois de olhar, Mahaprabhu só perguntou para ele, aonde eu posso ir? E esse homem começou a reagir só para olhar para Mahaprabhu. E Mahaprabhu deu prema para ele só pelo olhar. Que estranho, esse homem começou a correr como se ele tivesse sido possuído por um fantasma. E o homem começou a correr para casa. Começou a correr para casa, como se ele tivesse sido possuído. Ele foi até a esposa e falou. Ele olhou para a mulher e a mulher também sentiu essa prema, como se fosse realmente um fantasma passando um para o outro. Os vizinhos também entraram em prema. De maneira múltipla, Mahaprabhu distribuía a prema. Isso aconteceu com esse paciente de lepra, um doente de lepra. E Mahaprabhu, ele tinha insetos comendo o corpo dele. E ele era tão piedoso que ele colocava o inseto de volta. Fica aqui. Aqui você pode comer. Lá fora você vai morrer. Ele estava doente com lepra. Os insetos caíam dele. E ele falava, onde você vai? Volta aqui, fica aqui. Aqui você pode comer. Se você sair por aí, você vai morrer. Então, esse tipo de lepra, quando ele ficou sabendo, esse leproso, que Mahaprabhu Gauranga estava vindo, ele falou, cadê o Senhor? O Prabhu se foi. Eu corri até aqui pela noite inteira, eu corri a noite inteira, e o Senhor se foi. Esse homem desmaiou. Prabhu, ele disse, caiu no chão. Ele estava chorando ao pronunciar o nome de Mahaprabhu. Mahaprabhu já tinha andado muitos quilômetros cantando Hare Krishna. Ele já havia ido até longe. E aí ele parou de repente. Ele ouviu um devoto chorando. Ele voltou, ele era muito alto. Você andava 10 passos, Mahaprabhu dava 1. Na mesma distância. Até Nityananda corria atrás dele. Nityananda tentava correr junto com ele, Nityananda ia atrás. Eles têm a mesma forma, não? Então, quando esse leproso estava chamando o nome de Gauranga, Krishna Chaitanya, Mahaprabhu não pôde ir, ele voltou até aquele local. Ele já tinha andado quilômetros e voltou. Ele pegou aquele leproso e abraçou. Imediatamente a lepra desapareceu. Ele olhou para si mesmo e falou, meu Deus, meu corpo agora está fresco. O que você fez com o meu corpo? Eu era humilde. Era uma alma caída, tinha que ser humilde. Agora eu vou achar que você era arrogante, você fez meu corpo ficar bonito? Não, Mahaprabhu disse, o falso ego não pode tocar você. Eu quero ir com você. Ele falou, não, vá pregar. Eu dei ordem. Você não pode vir comigo. Então esse leproso que foi curado foi por diferentes vilas.
e de maneira múltipla distribuiu Krishna Prema. Mahaprabhu transpôs poder para ele, para que ele pudesse também pregar de maneira múltipla. Então, esse tipo de misericórdia, você não pode esperar que aconteça agora. Isso aconteceu naquela época, na presença do Senhor Supremo. Até os muçulmanos. Uma vez tinha esse senhor que era muçulmano. E tinha uma demarcação numa cidade, que dividia a cidade. E Mahaprabhu foi até Nilachala, até Jagannatha Puri. Como é que ele ia atravessar o rio por conta dessa demarcação? Eles não se confiam, eles não se dão bem uns com os outros. Então agora, pela oração de alguém, tinha um homem que lá tinha méritos espirituais. Ele falou, não, nós não vamos brigar. O Senhor veio, nós não vamos fazer nada, nós vamos ajudá-lo a atravessar o rio. E uma pessoa responsável veio e olhou, olhou para Mahaprabhu. Então os muçulmanos vieram até o barco e pegaram Mahaprabhu e colocaram ele no barco. E o barco atravessou o rio. E quando Mahaprabhu, depois que ele atravessou o rio, Mahaprabhu pôde continuar a caminhar. Mas quando Mahaprabhu se foi do barco, aqueles muçulmanos que haviam carregado ele no barco desmaiaram. Eles não puderam suportar a separação da presença do corpo do Senhor Supremo. Você não sabe quem ele é, que relação você tinha com ele, eles não sabiam. Mas só de olhar para o Senhor Supremo, ele sentiu algo. Depois do Senhor atravessar o rio, ele disse, ok. E que ele caiu no chão, no barco, inconsciente. Assim. Não podia suportar ficar longe da forma do Senhor Supremo. Esses casos são, porém, exclusivos, aconteceram naquela época, diante da presença do Senhor, não são aplicáveis agora. Mas o nome de Gaura Nityananda, até hoje, pode mostrar algum tipo de milagre. O nome Gaura Nityananda, até hoje, vai mostrar algum tipo de milagre. Isso às vezes acontece até hoje. Você já ouviu falar de Raja Patraparudra, o rei da Orissa? Ele era um grande devoto do Senhor que foi liberado por Krishna, por Chaitanya Mahaprabhu. Nós vamos discutir todos esses casos que ocorreram em Jagannatha Puri. Mahaprabhu quis ir para Vrindavana. Então o rei poderia arranjar tudo para que nenhum problema ele tivesse que enfrentar algum obstáculo, problemas, instabilidades políticas, que ele conseguisse ter prachada, que ele pudesse levar Jagannatha Prachada num cavalo. Enquanto o Prabhu caminhava, tinha um cavalo que galopava para levar Prachada para ele, até onde era possível, até onde foi possível levar a Prachada. Então esse rei Patraparudra, ele arranja o darshan de Mahaprabhu, ele queria ver o Senhor Supremo. E ele quis que todas as suas esposas pediram para ver o Senhor Supremo. Elas se sentaram nas costas dos elefantes, de longe. Todas as rainhas estavam sentadas lá. Todas as rainhas se sentaram de longe. As esposas do rei Patraparudra se sentaram nas costas desses elefantes e queriam observar de longe. Elas estavam esperando para ver Mahaprabhu de uma longa distância. Hare Krishna, Hare Krishna. Eles estavam olhando de uma longa distância. E depois de observar, elas sentiram amor espiritual e desmaiaram. Esses milagres ocorreram. E tais reações, tais milagres, tal distribuição de prema é o tesouro mais elevado que existe em todos os infinitos mundos e são raros até para o Sr. Shiva e para o Sr. Brahma. Krishna Prema é o maior, único tesouro que existe nos infinitos mundos, tanto no mundo material e no mundo transcendental, mas nós não conseguimos realizar isso. Prema é este tesouro. Mahaprabhu quis distribuir este tesouro de maneira gratuita, de maneira barata. Eu já falei sobre o fato de que uma pessoa, ela tem que ter um pote para carregar alguma coisa, né? Hoje em dia,
Não é mais assim. That time, Naquela época, some imagine que people alguém, there, algumas pot is not good, pessoas, sanskar is bad. não tivessem um But bom Mahaprabhu pote not going to para not going to recolher calculate. algum néctar, por exemplo. Mas Mahaprabhu Mahaprabhu not não going to se think about incomodava the pot. The com pot is not os the pecados, o Mahaprabhu going to give the samskara pot da and the pessoa rasa. do passado, porque ele dava um pote novo e o mesmo Rasa, néctar. you need some pot. Para beber néctar você precisa de um recipiente, não é? Se alguém for distribuir leite aqui, Rasa, ou algum suco, algum néctar, sometime in Vrindavan, em Vrindavan às vezes ocorre, as pessoas distribuem khichdi ou água, distribuem alimentos, prachada. A pessoa recebe o pote e o que está dentro do pote, o líquido. Se a pessoa não tem pote, alguém pode dizer, a gente tem aqui, a gente distribui. Então, da mesma maneira que se distribui comida para os pobres hoje, naquela época Mahaprabhu distribuía tanto a qualificação quanto o prema que requer qualificação. Mas isso é algo exclusivo. Isso não ocorre hoje em dia. Se você pensar disso nos dias de hoje, isso não é possível. Naquela época, até pássaros, elefantes, animais, todos recebiam prema de graça. Mas agora, você tem que esperar. Você tem que depender do Guru dos Vaishnavas. Depender do nome Gaura Nityananda. Até hoje, Bhaktivinoda Thakur confirmou esse fato. Ele confirmou isso. Que você pode alcançar prema nos dias de hoje. Porém, você precisa acreditar. Fé nos pés de lótus de Gaura Nityananda, do Guru dos Vaishnavas. Gaura Nityananda, se você gritar, eles podem lhe abençoar imediatamente. Ele não vai dizer, ele não é qualificado. Espere que ele se torne qualificado. Mas isso existe somente na invocação do nome de Gaura Nityananda. Antes, isso era distribuído para todos, mas agora está ligado ao nome de Gaura de Nityananda. Gaura Nityananda, eles não consideram as suas ofensas nem nada. O nome de Gaura Nityananda não calcula paradas, não considera paradas, mas o Krishnanama sim. O Krishnanama, você precisa parar de fazer paradas. Você precisa parar de cometer ofensas. Sair de todos os anartas. Mas o nome de Gaura Nityananda não considera parada, não considera ofensas. A não ser que seja uma ofensa aos pés de lótus dos Vaishnavas. Alguma parada ele perdoa, mas a parada aos pés de lótus de um Vaishnava, não. Aí não. Mas você tem que ter fé no nome de Gaura Nityananda e assim as aparadas menores podem ser eliminadas. Então agora eu posso voltar ao ponto original que nós mencionamos ontem. Mahaprabhu estava se preparando para ir tomar sannyasa. Mahaprabhu quer tomar sannyasa. Ele se consulta com alguns devotos em segredo. E depois disso, muitas coisas que eu não posso discutir, porque nosso tempo é limitado. Então Mahaprabhu vai falar com a mãe, eu vou querer tomar sannyasa. E Satima, a sua mãe, se tornou como uma estátua, ela ficou paralisada. Ela não conseguiu dizer nada, ela não conseguiu chorar. Ela não conseguia chorar. Ela ficou como uma estátua em choque. E Mahaprabhu, com a ajuda de Yogamaya, ele hipnotizou Vishnupriya, sua consorte. Com a ajuda de Yogamaya, e Vishnupriya dormiu, e ele saiu do quarto. Satimata estava observando e ele foi embora para tomar sannyasa. E de Nidoya significa sem coração. O nome desse pier, desse portozinho, esse cais na beira do Ganges, chama-se Nidoya. É o porto que não tem coração. Ele foi amarrado só num pano e pulou dentro do Ganges. Atravessou a corrente pesada no inverno. Ele pulou dentro do Ganges e atravessou o Ganges e foi até o lado de lá do rio, cantando os santos nomes, e foi até a cidade de Katwa, um vilarejo onde
ele foi tomar sannyasi de Keshava Bharati. Uma longa história que eu não posso explicar em detalhes. Keshava Bharati não quis dar sannyasi. Quando ele olhou para Gauranga, ele olhou para Gauranga e falou: eu não posso te dar sannyasi. Ó Guru, você deve me dar sannyasi. Eu quero dedicar a minha vida para Krishna. Você deve me dar sannyasi. Então aqueles os barbeiros que cortam o cabelo, o barbeiro não conseguia cortar o cabelo dele. Quando pegou a faca para cortar o cabelo, ele deixou a faca cair no chão e começou a chorar. O barbeiro não podia, ele olhou para Mahaprabhu e desmaiou. Aí ele pegava de novo a navalha e ele caía. 5, 6 vezes ele chorava e caía. Como é que eu vou cortar, raspar esse cabelo maravilhoso? Ele disse. É impossível. Quem pode tocar esse cabelo? Esse cabelo com esses cachos perfeitos. Ele não conseguia. Você vai tomar sannyasi? Eu não acredito. Pelo pedido de Gauranga Mahaprabhu, o barbeiro foi bem sucedido. E Mahaprabhu foi tomar banho no Ganges. Então, 20 anos atrás, eu fui até esse lugar me lembrar desse passatempo. E tem uma árvore que ainda está lá. Embaixo da árvore ele tomou o sannyasi mantra de Keshava Bharati. A árvore ainda está lá. E Keshava Bharati, depois de dar o mantra, ele disse: eu também quero ir com Vrindavana para você para servir Krishna. O próprio Keshava Bharati disse: na verdade, o mantra foi pronunciado por Gauranga Mahaprabhu. Então, o sannyasi mantra que ele recebeu foi pronunciado por ele mesmo. Ele disse para o Guru: sabe, em sonho eu recebi este mantra. Considere-se esse mantra. Esse mantra está ótimo. Eu recebi ele em sonho. Mahaprabhu que disse o mantra para ele. Shri Krishna Chaitanya também foi sugerido pelo próprio Krishna, pelo próprio Mahaprabhu. Keshava Bharati, por inspiração do Senhor Supremo, como ele poderia dar iniciação a Deus? Porque Krishna está sentado no coração de todos como uma super-alma e ele dá ordens quando é necessário, quando ele quer. Então, aquele que é Krishna, o próprio Krishna, ele nos ajuda a desenvolver consciência. Chaitanya significa consciência, Krishna Chaitanya. Então, significa que ele é Krishna que nos ajuda a desenvolver o nível da nossa consciência. Esse é o seu nome de sannyasi, Krishna Chaitanya. Então, agora tudo está bem. Eu posso pronunciar o primeiro verso, sob a guia de Chaitanya Mahaprabhu. Mahaprabhu correu até Vrindavana. Eu posso ir até Vrindavana e servir Krishna. Lá é o lugar ideal, o local ideal. Mas Mahaprabhu estava absorto em Bhava. Ele não conseguia entender se ele virava à direita ou à esquerda. Ele rodava na floresta, rodava de um lado para o outro. Na floresta ele virava de um lado, virava para o outro e caía no chão e depois ficava de pé de novo. Ele estava absorto em Bhava, em êxtase. Ele ficou 2, 3 dias na mesma floresta, rodando de um lado para o outro. Ele não conseguia sair do mesmo bosque. E Nityananda seguia Mahaprabhu de longe. Ele não podia permitir que ele fosse para Vrindavana, não fazia parte do seu passatempo. Então Mahaprabhu, absorto em êxtase, dizia: agora eu tomei sannyasi. Então é minha resolução servir Krishna. Esse é um dos sannyasis mantras. Mas como está no Bhagavatam, eu posso pronunciar. Os outros não.
Esse é o Sannyas Mantra que foi publicado no Bhagavatam, então eu posso pronunciá-lo tranquilamente, mas os outros eu não posso. Só depois que você tomar sannyasa você pode escutar. Então Mahaprabhu estava cantando as glórias daquele Tridandi Sannyasa, de quem você encontra notícia no Bhagavatam. Mahaprabhu pensa nas glórias dele. Esse Tridandi Sannyasa, no Bhagavatam, ele diz, Prabhu corre. É muito bonito essa explicação que é dita por esse Tridandi Sannyasi, que é citado no Bhagavatam. Prabhu corre, sadhu e vikul bachan. Mahaprabhu, esse verso no sânscrito, ele traduz em Bengali. Então, ele disse a declaração daquele sannyasi no Bhagavatam é muito linda, porque agora ele tomou a resolução de servir Krishna. Ele resolveu servir Krishna através do corpo, da mente e da voz. Sannyasa significa, o que significa exatamente sannyasa? Dedicar a si mesmo através do corpo, das palavras e da mente para servir Krishna ininterruptamente. Sannyasa não significa danda e falso ego. Danda não significa sou sannyasa agora. Sannyasa significa decisão exclusiva de servir Krishna. Então Mahaprabhu corre. Então Nityananda pensa, Mahaprabhu, eu não posso controlar. Mahaprabhu pensa Nityananda, porque ele vai fazer o que ele quer. Ele está absorto em êxtase. E Mahaprabhu decide, vou falar com aqueles vaqueirinhos. Ah não, Nityananda fala com os vaqueirinhos. Se Mahaprabhu está vendo aquele sannyasa, se ele perguntar para você onde que é Vrindavana, você tem que apontar para o lugar errado. Se o Senhor perguntar para você onde que é Vrindavana, que caminho, você aponta para lá, ó, o lado contrário, tá? Nityananda fala para os vaqueirinhos. Se Mahaprabhu perguntar de que lado que é Vrindavana, você aponta para o lado contrário, para que ele voltar para Navadvipa. Tá bom, a gente fala. Dizem as crianças. Aí o Senhor vai até ali, onde que está Vrindavana? Ah, vai por ali, ó. Vrindavana é lá, e ele vai para o lado errado. Absorto em êxtase, ele não consegue entender. E ele corre do lado errado. E vai até Shantipur, onde morava Advaita Gosai. Nityananda mandou alguém correndo lá. Naquela época não tinha telefone nem nada. Então as pessoas tinham que correr. Então veio alguém correndo e falou para Advaita Acharya, Mahaprabhu está vindo. Então Advaita Gosai, Advaita Acharya, foi num barco novo, acho que com uma roupa nova, não sei, não entendi. E ele encontrou Gauranga. Foi encontrando com Advaita, você está aqui? Como é que você sabe que eu vim para Vrindavana? Ele falou, eu sabia que você estava indo para Vrindavana. Porque ele estava sendo conduzido para o lado errado, né? Por Nityananda. Eu quero tomar banho no Yamuna. Olha que o Yamuna era o Ganges. Tome banho aqui. Então Advaita Gosai fala com ele. Agora eu realizo, isso aqui não é Vrindavana. Isso aqui é Shantipur. Esse é o Ganges, não é Yamuna. Nityananda está mentindo para mim. Nityananda não está mentindo, Advaita responde para ele. Nityananda não pode mentir, ele está sempre certo. Porque aqui você toma banho no Ganges, mas no Ganges, de um lado é o Yamuna, do outro lado. Então, você não sabe, mas isso está escrito mesmo em Hilarabad. Parece um rio só, mas a esquerda do Ganges é considerado o Yamuna. Não, o outro lado é considerado Sarasvati. É porque existem lugares onde os três rios se manifestam juntos. Eles saem de dentro da terra e sobem para a superfície, abençoando alguns lugares específicos, os três rios. Então isso, na verdade, Advaita falou, ele não está mentindo, porque aqui também o Yamuna está manifestado aqui.
Nityananda nunca pode Now you mentir. have taken, no, I have taken Ganga. No. Não. Esse aqui é o Ganges, não, esse é o Yamuna. Porque aquela parte ali está manifestado o Yamuna. Agora, você ficou 3 dias sem comer, você venha para minha casa. Eu vou para sua casa? Ele respondeu, venha para minha casa. Ele leva Mahaprabhu para Shantipur, na casa de Nityananda, na casa de Advaita Gosai. No meio tempo, Nityananda mandou alguém informar Satima. Mandou chamar todo mundo. Venha, ele manda ela vir de palanquim, uma cadeira, e todos os devotos vêm. Então, tem um link disso com Nilachal Lila, com os passatempos de Mahaprabhu em Nilachal, que é Jagannatha Puri. Então, ele manda avisar Satima, a mãe de Gauranga. Ele está em Shantipur. Meu filho está em Shantipur. Eu pensei que ele tivesse ido embora para sempre. Venha vê-lo. O mais depressa possível. E eles colocam ela numa cadeira, num palanquim, e trazem ela de lá. E ela encontra com Gauranga. E Gauranga olha para a mãe e fala, ele enlouquece. Ele não pode dizer nada. Porque eu sou um trapaceiro, eu ia trapacear você. Eu quis trapacear você. Eu devia ter te servido, mãe. Mãe, me perdoe. Você é tudo na minha vida. Esse corpo eu recebi de você. Você pode controlar o meu corpo. Eu sou uma criança que faz erros, me perdoe, mãe. Ele abraça o pé de lótus da mãe. Qualquer erro que eu possa ter feito. Eu sou uma criança, eu não sei o que é tomar sannyasa e o que não é. Por favor, me perdoe, mãe. E a mãe beija ele e chora. E depois disso ela vai cozinhar. Ela cozinha por 2, 3 dias. Ela faz um festival para todos os Vaishnavas. E milhares de devotos vêm daqui até Shantipur para ver Gauranga dançando em êxtase os santos nomes. Milhares de almas vêm ver Gauranga dançar. Só de olhar para eles, elas eram liberadas. Então, até depois de tomar sannyasa, todo o cabelo se foi. Mesmo assim, ele era de uma beleza estonteante. Que lindo. Mesmo sem cabelo. Então, depois disso, todos os devotos se aproximam de Satima. Satima estava chorando e disse, eu não posso ver meu Nimai. Eu não posso ver meu filho Nimai. Essa vai ser a última vez, ele vai embora. Nimai, minha mãe, o que você deseja? Se você chorar, não é auspicioso. Então você decida. Ele diz para ela, você é minha mãe, esse corpo eu recebi de você, você deveria controlar meu corpo. Então me dê uma ordem, eu sou um menino. Eu errei que tomei sannyasa, mas agora você me perdoe, me dê uma ordem. Ela diz, é meu desejo que você possa ficar em Nilachal Puri. E muitos devotos vão e vêm de lá a pé. Se você for até Vrindavana, lá longe, eu vou perder você, não vou receber informações de você. Por favor, eu peço que você fique em Jagannatha Puri. Sim, ok, eu posso seguir a sua ordem. Eu vou ficar em Puri, em Nilachal. Isso é uma técnica, é um recurso teatral. Ele deveria ir para Nilachal, mas ele arranja esse passatempo dessa maneira para obedecer a mãe, para poder ir para onde ele já tinha decidido que ele deveria ir. Se você decidir que eu vá para casa, eu vou, mas se você disser que eu tenho que ir para casa, as pessoas vão te criticar. Se você me mandar vá para casa, eu vou. Mas, como eu tomei sannyasa, se você mandar eu voltar para casa, as pessoas vão criticar a mim e a você. Então pense em alguma alternativa. E ela pensa, por favor, então fique em Puri, Jagannatha Puri, Nilachal. De lá eu posso receber informações, é aqui perto. Os devotos vão e voltam de lá perto. Então Mahaprabhu toma a decisão de ficar em Nilachal Kshetra. Todos os devotos se foram. Então, quando ele decide ir até lá,
os devotos já tinham ido embora. Então, Advaita Gosai, ele desmaia. Eu não posso permitir que você vá. E Mahaprabhu responde para ele, você é já maduro, você tem tanta idade, se você chorar, quem vai consolar os outros? Se você consolar, quem vai confortar os devotos simples, comuns? Se você está chorando, quem pode parar os demais? Eu vou voltar, eu volto, Mahaprabhu disse. Eu posso voltar aqui, eu prometo. Eu não vou me perder pelo mundo. Você pode ir até lá e eu posso voltar. E de alguma maneira, Advaita Gosai se convence, se deixa convencer por Mahaprabhu. E Mahaprabhu, no último dia, ele se prepara para ir. Satimata desmaia. Advaita Gosai corre. Mahaprabhu estava indo. Nityananda estava lá. Chandrasekhar. Alguns devotos estavam acompanhando Mahaprabhu. Mas Advaita Gosai também quer ir. Mahaprabhu, depois de uma longa distância, ele para Advaita e fala, você é tão amadurecido, você já é muito experiente, sênior. Se você não puder consolar os devotos que ficam aqui, eles vão morrer. Não, eu não posso. Não, eu estou pedindo que você venha depois. Então, Advaita Gosai aceita voltar e Mahaprabhu vai na direção de Jagannatha Puri, Nilachal Kshetra. Então, eu vou falar de algumas coisas que aconteceram. Então, Mahaprabhu caminha até Nilachal Kshetra. O caminho que ele faz, esse caminho é um caminho que ainda está lá. Então, Mahaprabhu passa por diferentes templos, diferentes deidades, Jaleshvara Mahadeva. Muitos fatos e acontecimentos ocorrem nessa viagem. Ele vai até Baleshvara, até Kirachora Gopinatha, até onde Madhavendra Puripada recebeu aquele potinho de arroz doce, chama Kirachora Gopinatha. Então, Mahaprabhu vai seguindo, vai até Jaleshvara, vai passando por todas essas deidades do Senhor Shiva também, Omulinga Maharadeva, Jaleshvara. E depois disso, Mahaprabhu entra em Valeshvara. Valeshvara Kirachora Gopinatha. Vocês conhecem a história? Sim. Então, Mahaprabhu, lá, eles discutem as glórias de Kirachora Gopinatha. O Harikatha e o Kirtana se manifesta muitas vezes. Então, Mahaprabhu, de Kirachora Gopinatha, continua andando. Ele vai até Katar, Bhubaneswara. É um caminho longo. Em diferentes locais. Tem uma lista de todos os locais que o Senhor Supremo passou. Quando ele foi no templo do Senhor Shiva, que templos ele foi, em que templos ele dançou, tudo isso está escrito. Ele vai até Bhubaneswara também. Ele vai até Shakshi Gopal, um famoso templo. Mahaprabhu toma darshana, canta, dança em êxtase. E depois disso, num lugar específico, o nome do rio que passa ali é Subarnareka Nadi. Mahaprabhu vai dar a danda de sannyasi dele. Até Nityananda, ele diz, por favor, cuide dessa danda. Eu vou tomar banho neste rio. Mahaprabhu vai tomar banho no rio. E Nityananda quebra a danda em 3 pedaços. Nityananda pega e quebra a danda de sannyasi dele em 3 pedaços. Ele pega a danda dessa maneira e fala com a danda, você sua tola. O meu Senhor Supremo, ele vai carregar você, eu vou punir você. Quem você pensa que é? Ele quebra ela em 3 pedaços. Ele é o Senhor Supremo, vai carregar você, eu vou suportar isso. E quebra isso em 3 pedaços, joga no rio. Mahaprabhu volta e fala, ei Nityananda, cadê minha danda?
Que danda? Eu te dei uma danda, você não se lembra? Ah, aquela danda, não sei, ela quebrou. Como? Ela quebrou em 3 pedaços? Como? Como que ela quebrou? Ah, não sei. Você, porque você entrou em êxtase, você caiu em cima de mim, caiu em cima, e a gente caiu em cima da danda. Ah, quebrou. Você não lembra, porque você estava em êxtase. O que eu posso fazer? E eu joguei ela no Ganges. O que a gente vai fazer com uma danda quebrada? Você jogou no rio. Você jogou a única propriedade que eu tinha na minha vida depois de ter tomado sannyasi no rio. Eu não tinha mais nada, só a danda. E você me tirou até isso? Ah, não vou com você. Eu não quero mais viajar com você. Você jogou minha única propriedade como sannyasi. E você jogou ela no rio. Eu não vou com você. Eu vou sozinho. Ou você vai na frente ou vou eu. E Mahaprabhu demonstra uma atitude irritada. Mas existe um Siddhanta Vichara, uma filosofia que explica essa atitude. Nityananda é não diferente do Senhor Supremo. Ele é o próprio Senhor Supremo. O que Nityananda faz está sempre perfeito. Nityananda Prabhu quebra a danda. Por quê? Por que o Senhor Supremo pode carregar a danda? Por quê? Ele não é uma diva. As divas, as almas, podem carregar a danda. Mas o meu Senhor Supremo, por que ele deve carregar a danda? Então Nityananda achou que era necessário quebrar a danda e jogar lá. Isso não é um erro. Então, Mahaprabhu fala com uma ira que é ligada a esse passatempo. Ou você vai na frente ou vou eu. Eu não vou mais com você. Você jogou minha única propriedade, você destruiu. Eu não vou mais com você. Ele externamente demonstra essa atitude irritada, mas é algo externo. Os devotos dizem, então vá na frente, a gente vai atrás. Porque eles pensam, o Senhor está sempre absorto em bhava. Ele vai, se acontecer alguma coisa, se a gente vai atrás, a gente se informa de onde ele está, onde que ele foi. Porque ele é uma pessoa só, enorme, lindo, altíssimo, não tem ninguém igual a ele. Não tem como uma pessoa achar que ele possa ser uma pessoa. Você viu um homem de 2 metros de altura com a cor da pele quase dourada? Ou dourada? Claro que todo mundo vai ver. Ninguém pode se perder Mahaprabhu em milhões e milhões de pessoas. Se ninguém nunca tiver visto, a pessoa vai lá no meio da multidão e aponta, aquele é Mahaprabhu. Como Prabhupada Bhaktisiddhanta, com milhões de pessoas, se ele estivesse no meio de milhares de pessoas, Prabhupada Bhaktisiddhanta, as pessoas olhavam e falavam, Prabhupada é aquele. Nós ouvimos que ele era muito bonito. Como que a gente nunca viu Prabhupada? Santa Maharaj deu um exemplo. Tente ouvir isso, você vai achar engraçado. Santa Maharaj deu um exemplo. Ah, você quer ouvir quão lindo era Prabhupada Bhaktisiddhanta? Sim, a gente gostaria. A gente não viu ele fisicamente. Então ouça. Ouça esse Siddhanta. Se você for para o mundo afora, e você selecionar as mulheres mais lindas do mundo, a Miss Universo, você pode pegá-las e colocá-las numa sala, todas elas, um certificado de serem as mais lindas do mundo. Visha Sundari, Vishva Sundari. Você coloca elas numa sala e coloca Prabhupada no meio, Prabhupada Bhaktisiddhanta. E todas essas Misses Universo. Um homem que entrar da sala de fora, quando um homem entrar da sala de fora, ele não sabe o que está lá dentro. Ele vai entrar naquela sala. Quando ele entrar naquela sala, a primeira pessoa que ele vai olhar é Prabhupada Bhaktisiddhanta. Agora você entendeu a força de atração de Prabhupada Bhaktisiddhanta? Qualquer homem entrando naquela sala, sem saber, pela primeira vez, ele vai olhar primeiro para Prabhupada Bhaktisiddhanta, não para nenhuma das outras mulheres extremamente belas. Entendeu? Ah, agora a gente entendeu. Esse era o exemplo que Shanta Maharaj dava para explicar a beleza de Prabhupada Bhaktisiddhanta. Então os devotos decidiram, nós vamos atrás do Prabhu, se algo acontecer, Mahaprabhu cair no chão, inconsciente, nós vamos poder acudi-lo. Então é melhor que ele vá na frente. E a gente assim vai se informando do que ele tem feito. Então ele vai na frente cantando Hare Krishna.
Mahaprabhu. Então, ele vai até um lugar. Você já ouviu falar desse lugar? 18 Tem 18 quedas d'água. Como uma, não, é como uma ponte que tem 18 digas. 18 cavidades, são digas. E a água cai dali. Tem uma ponte por cima. E ali Mahaprabhu chega até ali. E quando ele chega lá, ele pode ver a bandeira de Jagannatha. De lá ele vê a bandeira do templo de Jagannatha lá em cima, visível. E quando Mahaprabhu olha para a bandeira de Jagannatha lá de longe, Atarunala, é o lugar, nome desse lugar, e ele vê Gopala e Govinda dançando na bandeira de Jagannatha. No alto da Sudarsana Chakra, que fica em cima da torre do templo, ele vê Gopala Krishna dançando junto com a bandeira, e ele olha aquela imagem e cai no chão. Ele perde a consciência. E Mahaprabhu corre, corre, e finalmente ele chega até o templo de Jagannatha. Porque ele vai sozinho. Ele não comeu nenhuma água nem prachada. Quando os devotos estavam com ele, aí eles forçavam ele a beber água e comer. Mas agora não tinha mais devotos. Quem quer dar água para ele? Quem quer dar água para ele? Quem quer dar prachada para ele? Sem prachada ele caminha até Jagannatha Puri. Quando ele finalmente entra dentro do templo quando ele entra dentro da cidade de Nilachal, de Jagannatha Puri. E em primeiro lugar, Mahaprabhu quer tomar o darshana de Jagannatha de maneira absorta. Mahaprabhu quer tomar o darshana da deidade de Jagannatha como um louco. Ele entra no templo de Jagannatha como um louco dentro do templo de Jagannatha. Depois de entrar no templo, ele corre até Jagannatha para abraçá-lo. Mahaprabhu vê a deidade, corre na direção da deidade para abraçá-lo. E ele cai no chão. Porque tem uma barreira ali. Ele não notou a barreira e pum, caiu no chão. Enorme, alto, inconsciente. E todos os pandas ficaram muito bravos. Quem é esse homem? Esse homem veio correndo na direção de Jagannatha para abraçá-lo. Quanta audácia! Eles querem bater em Mahaprabhu. Eles não sabem quem é Mahaprabhu. Todos os pandas, os servos de Jagannatha, chamam-se pandas. Então, esse sannyasi quer abraçar Jagannatha, quanta audácia! Ele caiu no chão, a gente pode bater nele. Eles estão prestes a bater, mas aí Sarvabhuma Bhattacharya, o maior dos acharyas da Índia. Sarvabhuma significa o maior de todos, o pandita maior da Índia. Ele era o próprio Brihaspati que interpreta esse personagem. Ele é o próprio planeta Júpiter, né? A deidade do planeta Júpiter. Fala, não batam, não batam. Sim, sim, a gente vai bater nele ali. Olha que audácia, ele tentou abraçar a deidade. Parem. Ele disse. Sarvabhuma Bhattacharya era uma personalidade famosíssima na Índia inteira. Ele era o intelectual mais famoso da Índia. Kashi Mishra, eles eram personalidades conhecidas na Índia inteira. Até nas cidadelas, todo mundo conhecia ele, de nome. Ele era poderosíssimo. Ele era um pandita. Ele era o hóspede de honra, o pandita de honra do rei Pratraparudra. Ele morava em Vidyanagara, que é aqui. E o rei convidou ele para morar lá no reino de Jagannatha Puri, porque ele era famosíssimo. Ele tinha conhecimento pleno do Shastra. Ele falou, não batam nele, parem. Ele protege o corpo do Senhor Supremo. E ele chama seus alunos. Sarvabhuma Bhattacharya pensa, esse tipo de bhava, neste mundo material,
não está In disponível. this 14 words, Nesses 14 Bhurva mundos, Swa Mahayano Tapo Sattva, anybody go. This kind of Baba, esse tipo de not visible. emoção não é How I visível, see? ninguém How manifesta esse tipo de possible emoção diante I da can find materialidade. this kind of Baba, Onde que which is a not gente pode available ver in uma this emoção como essa human life, dentro da vida human humana world, in dos material seres world. humanos? Isso não se manifesta So aqui. must be some speciality. Ele tem algo especial. O Shuddho êxtase dele não é Shat- normal. Não é Shuddho um êxtase que se Sudipto manifesta no Bhav mundo in material. Bengali. Shuddho Sudipto Bhav ei niloke na hoy. In his human life, Na vida this kind humana, of bhava esse not tipo available. de êxtase não se manifesta, esse tipo de emoção. Maybe some speciality. Tem algo especial This aí, kind of prema esse tipo de for prema Bhagavan. pelo Senhor Only Supremo. we read in Shastra. Nós já só We never lemos saw practically. nos Vedas, no Shastra. Eu nunca vi nada igual. Eu li vários textos. Por isso que eu tenho uma ideia, mas na prática eu nunca vi esse tipo de prema. Only we read in Shastra. A gente lê nas escrituras, Visible? mas olha, está visível nele. Está em êxtase, mesmo caído no chão. Então Sarvabhauma Bhattacharya chama todos os seus alunos. Ei, venham, venham, todos os alunos dele, os alunos, carreguem esse sannyasi até a minha casa. Então eles carregam esse sannyasi. Mahaprabhu é um sannyasi alto. Eles carregam as pernas dele, o corpo dele, o tronco. Todos eles carregam ele. Os alunos, os shikshas, os alunos de Sarvabhauma Bhattacharya, até a casa de Sarvabhauma. E lá, Sarvabhauma Bhattacharya arranja uma cama puríssima, com folhas, e falou, coloquem ele aqui, coloquem esse sannyasi aqui. Nossa, que sannyasi é esse? Ele parece uma joia. Eu nunca vi alguém igual a ele. Sarvabhauma Bhattacharya pega um algodão e coloca perto da narina dele. Ele está respirando muito pouquinho. O algodão se move pouco. Eu pensei que ele tivesse morto. Esse algodão se move, quase não se move. Mas ele ainda está vivo, então vamos esperar. Então depois disso eles dão água, abanam o Senhor. E nesse meio tempo, Nityananda e todos os devotos que vinham com ele, acompanhando, chegam nos portões dos leões de pedra. E está todo mundo conversando. Ai, um sannyasi enorme, com o corpo dourado. Cadê ele foi? Cadê esse sannyasi dourado? Ele estava aqui, ele caiu no chão. Sarvabhauma levou ele para lá. Essa é a razão porque eles vão andando atrás de Mahaprabhu. Então, todas as pessoas na rua estão falando, um sannyasi altíssimo. Ele quis abraçar Jagannatha e caiu. E aí Sarvabhauma Bhattacharya deu um jeito de não baterem nele e levaram ele para a casa de Sarvabhauma Bhattacharya. Ele está lá na casa. Ele estava lá dentro do templo antes. Agora Sarvabhauma levou ele para a casa dele. Ele estava desmaiado. Ah, é? Estava todo mundo conversando sobre isso. E sem ver Jagannatha, eles vão ver. Antes de ver Jagannatha, eles foram ver Mahaprabhu, porque Mahaprabhu é o Jagannatha original. E o Senhor está deitado no chão, na casa de inconsciente, na casa de Sarvabhauma Bhattacharya, e começaram a cantar os santos nomes, um grande Sankirtana. Porque Sarvabhauma Bhattacharya ele não é um verdadeiro Mayavadi, mas ele estava ainda esperando que a sua consciência retornasse. Ele estava interpretando o papel de um Mayavadi. Se você fizer um Sankirtana Hare Krishna, o Prabhu pode recuperar sua consciência. Depois de fazer um Sankirtana há muito tempo, o Senhor levantou. Onde eu estou? Você está no mesmo lugar. Depois disso, eles conversam com o Prabhu, com o Senhor. E nós vamos falar a partir de aqui amanhã. Agora começa a Nilachar Lila. Agora nós vamos falar do Nilachar Lila. Nós vamos discutir passo a passo
Então nós vamos falar sobre a questão da discussão sobre o Vedanta entre Mahaprabhu e Sarvabhauma Bhattacharya. E o verso que eu citei no começo da aula, nós vamos discutir, na verdade, amanhã. Hoje não vai dar tempo, eu tenho que ainda tomar banho e dar mais um Harikata, diz Shambhava. Jat karuna kataksha vaibhavatam tam gaurameva stomaho vanchakalpadurasya. Que Vasinti Bhagavad Gita